Ver Mais já começa falando de um assunto que atinge 15% dos brasileiros, a enxaqueca. Na verdade, 15% é o percentual de pessoas que têm a doença, já que acaba atingindo toda a família, colegas de trabalho e pessoas que convivem com quem sofre desse mal, que acaba incapacitando muitos profissionais durante boa parte do mês. O médico neurologista Dr. Alneide Oliveira Couto vai estar com a gente durante todo o programa para falar sobre esse assunto. O Dr. Alneide está aqui comigo para a gente começar aí a falar o que é enxaqueca, né, a diferença para as outras dores de cabeça. E só tem novidades, né? Acaba de vir de um congresso importante, né, nessa área. Boa tarde, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente trazer informações para o público em geral, principalmente num assunto que envolve a identificação de sintomas, de sinais e tratamentos, né? Quando você lida com uma condição crônica como a enxaqueca, que é uma condição que infelizmente não tem uma cura definitiva ainda, é importante a identificação do que de fato é uma enxaqueca, ou na verdade nós temos vários tipos de enxaqueca. Você tem, por exemplo, a clássica, né? Enxaqueca com aura, a pessoa tem alterações visuais, náuseas, vômitos, mal-estar, embotamento cognitivo, que muitas vezes é a causa da falta ao trabalho. Né? O que seria embotamento cognitivo seria a pessoa estar com lentificação do pensamento, da memória, dificuldade de concentração, atenção, antes da dor e durante o episódio das crises, entendeu? Entendi. Então, essa condição do embotamento... A gente até falou quando falou do sono, né, que parece que perde um pouco os sentidos, como se tivesse ingerido bebida alcoólica. Aumento da hipersonia, ou no caso a sonolência excessiva, cansaço, né? Muitas pessoas, inclusive, como forma de tratar a sua dor de cabeça quando é enxaqueca, elas dormem, né? E essa condição de dormir, às vezes, favorece a melhora, né? Sim. Tá certo? Então, e aí... O senhor já falou, né, dos principais sintomas da enxaqueca clássica. Quais seriam as outras? Então, na verdade, nós temos uma série de... Por definição, a enxaqueca seria uma condição recorrente quando você tem episódios da mesma dor que ocorrem no tempo e espaço. Por exemplo, tem indivíduos que têm uma enxaqueca episódica, que ele tem uma dor a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou às vezes ao ano, mas uma forma repetida e recorrente, com as mesmas características. Sim. Ok? Agora, existem pessoas que são portadoras de cefaleia de tensão, que não deixa de ser também uma enxaqueca tensional, que as características geralmente são relacionadas com uma sensação de peso, ou uma sensação de choque, ou amortecimento, o líquido gelado que corre pela cabeça, ou uma sensação de calor ou de parestesia ou formigamento na cabeça. Quer dizer, são características que acontecem de uma forma recorrente, né? Pode acontecer de uma forma semanal, muitas vezes na semana, ou até mesmo relacionada a episódios normalmente relacionados à tensão, ou às vezes nem tem uma relação com a tensão. A pessoa passa por um período de estresse, de ansiedade, né? E a dor vem 2 dias depois, ou coisa parecida. Aí é difícil mesmo identificar, né, doutor? Na verdade, a pessoa tem essa condição de uma forma tão contumaz ou tão recorrente que ele acaba identificando. Às vezes a pessoa pode ter as duas condições. Sim. Ele pode ter a cefaleia de tensão e ter a enxaqueca. Né? O que a gente gostaria de colocar para a população é que essas situações, muitas vezes, quando elas são muito recorrentes, ou seja, mais de 2 a 3 episódios por mês, elas merecem um tratamento preventivo e não aquela abordagem comum do uso do analgésico. É isso que a gente vê na nossa prática, dentro do nosso consultório e dentro do que a gente também vê no contexto geral, muitas pessoas fazendo uso da medicação analgésica de forma crônica e cronificando a sua dor pelo abuso do analgésico. Não trata de forma correta. O doutor Alneide está aqui com a gente, como eu já disse, para responder as suas perguntas. Mande para a gente 98405-2073 é o nosso WhatsApp, pode ser também pela live do Facebook. Nós vamos ver agora o resultado de uma pesquisa sobre a doença, sobre a enxaqueca. Olha só. Estas marteladas podem ser comparadas à sensação de uma crise de enxaqueca.
Além da dor na cabeça, a doença na maioria das vezes causa náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e som. Eli conhece bem os sintomas. Tem enxaqueca há 30 anos. Em um único mês, teve 5 crises. Faltava com frequência ao trabalho. É uma enxaqueca incapacitante. A maioria das vezes eu tinha que ir ao hospital para tomar uma medicação intravenosa. Eli faz parte das estatísticas de uma pesquisa recente feita no mundo todo por uma empresa do setor farmacêutico com Aliança Europeia para Enxaqueca e Cefaleia. Esse é o maior estudo feito até hoje sobre a enxaqueca. A pesquisa analisou mais de 11 mil pessoas de 31 países, incluindo o Brasil. A descoberta foi que 60% dos pacientes que têm enxaqueca grave perdem em média 1 semana de trabalho por mês por causa da doença. O estudo também avaliou o rendimento do funcionário durante uma crise de enxaqueca. Os entrevistados perceberam que a produtividade caiu em mais da metade. Eles ainda revelaram que, embora os chefes soubessem do diagnóstico, apenas 18% ofereceram apoio. Uma dorzinha de cabeça, eu tomo um remedinho que passa. A maioria não acredita na enxaqueca de verdade. O neurologista alerta que, antes de tudo, é preciso descobrir a causa da doença. Se as dores são recorrentes e atrapalham a vida da pessoa, que ela faça um tratamento preventivo, que é para evitar que venha a dor de cabeça. São vários fatores que podem desencadear a enxaqueca: genética, oscilação de hormônios, estresse e alimentação. Bebidas alcoólicas, cafeína, chocolate e alimentos embutidos são considerados gatilhos para a doença. Se você começa tendo dor de cabeça, é muito importante passar com um especialista dentro da neurologia e entender, essa dor é realmente uma enxaqueca? Porque tem situações mais graves, desde vascular, um aneurisma, coisa do tipo, tumores, que também podem gerar esse tipo de coisa. Eli, que vimos no começo da reportagem, está cuidando da enxaqueca com um tipo de tratamento funcional. É uma mudança alimentar, suplementação vitamínica, atividade física e uma redução no estresse. Fazer uma caminhada, uma meditação, procurar ficar mais calminho. Com o corpo e mente em equilíbrio, fica mais fácil se livrar não só da enxaqueca, mas de outras doenças. Atividade física, regularidade do sono, alguma orientação alimentar que possa também provocar, e também a questão psicológica, emocional, da pessoa conseguir controlar mais também as situações externas de ansiedade, de preocupação, de irritabilidade, e também ter momentos na sua semana, no seu dia, que possam gerar relaxamento físico e mental. Então, continuo com o Dr. Alnei aqui, neurologista, ele veio de um congresso pan-americano agora. Alguma coisa a acrescentar já a essa pesquisa, Dr. Alnei? Olha, eu gostei muito do que o colega falou. Uma questão que eu gostaria de salientar é a questão da cafeína, né? As medicações analgésicas, que são as medicações que se usam normalmente para a crise, elas contêm cafeína. Porque a cafeína acaba potencializando o próprio uso do analgésico. No entanto, quando você tem o consumo excessivo de cafeína, seja pelo café e também no medicamento analgésico, e o que a gente estava falando sobre a cefaleia crônica diária por abuso de analgésico, isso é que vai fazer o circuito do indivíduo não sair da condição da dor. Entende? Quer dizer, a cafeína em si, ela poderia ser até um pouco benéfica em pequenas quantidades. Seu tratamento adequado para cada paciente, né? Muito certo. Doutor, eu vou pedir para que continuar com a gente. Já chegaram várias perguntas, peço que você continue participando. Depois o doutor Alnei vai responder tudo para a gente.